lá onde nós não morreremos, lá em cima nós não envelheceremos jamais. Eu ouvi falar de um profeta tão glorioso, de um fiel tesouro para minha. O compromisso de Deus com a humanidade é enviar os seus profetas para a terra. Quando Deus vê que a terra está uma confusão, quando Deus vê que a terra está uma bagunça religiosa, quando Deus vê que a terra está na escuridão, então Deus envia um profeta. Amós 3,7 diz que Deus revela os seus segredos por meio dos seus servos, os profetas. Apocalipse 10,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Sempre que Deus tem algo para falar à humanidade, sempre que Deus tem algo para dizer à humanidade, Deus envia um profeta mensageiro para a terra. De geração em geração, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, envia os seus profetas. Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. Lucas 11:49, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar os seus profetas para a terra. Mateus 10:41, o Senhor Jesus Cristo disse que a salvação depende de receber um profeta. E para o nosso tempo, Deus nos enviou um profeta. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, enviou um poderoso profeta para a nossa geração. Esse é o compromisso de Deus com a humanidade. Deus salva por meio de um profeta. Deus fala aos vivos sobre a terra por meio de um profeta. Deus revela os seus segredos por meio de um profeta. O Senhor Jesus Cristo está vivo. Se Jesus Cristo está vivo e Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele deve falar no presente aos vivos que estão sobre a terra. E sempre Deus usou um profeta para falar à humanidade. E é justo que para o nosso tempo Deus também envie um profeta. Pois o profeta é a boca de Deus em uma geração. O profeta é o porta-voz de Deus em uma geração. Só há um Deus no céu. E Deus tem apenas um profeta mensageiro sobre a terra de cada vez. Só há um Deus no céu. E para o nosso tempo, Deus tem um único profeta chamado Cacô Filipe. Cacô Filipe, o profeta de todas as nações da terra. Cacô Filipe, um profeta que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. É por isso que os discípulos do profeta Cacô Filipe estão no Brasil, para distribuir gratuitamente livros do profeta Cacô Filipe. Se você ama a Deus e está em busca de salvação, se você é um filho e uma filha de Deus, predestinado para a salvação, você deve procurar pelo profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para o seu tempo. O Deus vivo está sobre a terra. O Deus vivo é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus do profeta Martim Lutero, o Deus do profeta William Branham,
é o mesmo Deus do profeta Cacô Filipe. Os discípulos do profeta Cacô Filipe estão no Brasil para dizer a todos os brasileiros que o único e verdadeiro profeta de Deus hoje sobre a terra é um negro africano chamado Cacô Filipe. Não importa quem você seja sobre a terra, não importa a sua grandeza ou a sua pobreza, o Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, enviou para o seu tempo o profeta Cacô Filipe. Não importa se você é novo ou velho, se você é sábio ou ignorante, se você é pequeno ou grande, Deus enviou para você o profeta Cacô Filipe. O Deus vivo, o Deus dos profetas, enviou para o nosso tempo o profeta Cacô Filipe, para a salvação dos filhos de Deus. Se você é um filho de Deus predestinado à salvação, Deus enviou para você o profeta Cacô Filipe. De geração em geração Ele envia os seus profetas para a terra. Deus não tem compromisso de enviar igrejas para a terra. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, não tem compromisso de enviar religiões para a terra. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, não tem compromisso de enviar livros sagrados para a terra. Mas em cada geração o Deus vivo envia um profeta. E para o nosso tempo o Senhor Jesus Cristo enviou o profeta Cacô Filipe. O profeta Cacô Filipe veio para a salvação dos filhos de Deus. Cacô Filipe, um profeta assim como os profetas da Bíblia, veio em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Recebeu o seu chamado, a sua comissão e a sua mensagem em 24 de abril de 1993. E está decretado por Deus que quem quer que creia nesse profeta tem a vida eterna. Há um profeta vivo sobre a terra. Deus envia os seus profetas para a salvação dos seus filhos e filhas que estão vivos sobre a terra de geração em geração. Para o nosso tempo, Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, enviou o profeta Cacô Filipe para a salvação de nossa geração. E se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, que está em busca da salvação, você deve procurar pelo profeta vivo do seu tempo. Não é por uma igreja que você deve procurar, não é por uma religião que você deve procurar, não é por um livro sagrado que você deve procurar, não é pelos padres e pastores que você deve procurar, mas em uma geração você deve procurar pelo profeta que Deus enviou para o seu tempo. A Bíblia é o livro dos profetas. Cada livro da Bíblia pertence a um profeta. Se não fossem os profetas de Deus, nós nada saberíamos sobre Deus. Tudo que nós sabemos sobre Deus foi os profetas que nos disseram. Mas as igrejas se apossaram da Bíblia como se a Bíblia fosse delas. As igrejas católicas se apossou da Bíblia. As igrejas protestantes se apossaram da Bíblia. As igrejas evangélicas se apossaram da Bíblia. Os padres e pastores se apossaram da Bíblia como se a Bíblia fosse deles. A Bíblia não é da Igreja Católica.
A Bíblia não é das igrejas protestantes. A Bíblia não é das igrejas evangélicas. A Bíblia não é dos padres e pastores. Não foi os padres e pastores quem escreveram a Bíblia, mas a Bíblia é o livro dos profetas. Os padres e pastores usam a Bíblia, a palavra de Deus, para arrecadar dízimos e ofertas e construir os seus impérios sobre a terra. A Bíblia não é das igrejas e das religiões. A Bíblia não é dos padres e pastores. A Bíblia pertence aos profetas. Mas para falar à humanidade, Deus envia sempre um profeta vivo. É por isso que os discípulos do profeta Cacô Filipe estão no Brasil, para dizer a todos os brasileiros que Deus está vivo e que Deus fala no presente por meio de um profeta. Deve haver um profeta de Deus sobre a terra. Se Deus está vivo, Deus fala. E Deus fala pelos profetas. Deus não fala por meio das igrejas. Deus nada tem a ver com as igrejas que você vê sobre a terra. Não foi o Senhor Jesus Cristo quem fundou a Igreja Católica. No ano 33, no tempo do Senhor Jesus Cristo, não havia a Igreja Católica. De onde então surgiu a Igreja Católica? No tempo do Senhor Jesus Cristo não havia nenhuma igreja protestante. De onde então surgiram as igrejas protestantes? No tempo do Senhor Jesus Cristo não havia as igrejas evangélicas. De onde então surgiu todas essas milhares de igrejas evangélicas? No tempo do Senhor Jesus Cristo não havia nenhuma igreja que hoje você vê sobre a terra. De onde então surgiu tantas igrejas? Se não foi o Senhor Jesus Cristo quem fundou a Igreja Católica, não foi o Senhor Jesus Cristo quem fundou as igrejas protestantes, não foi o Senhor Jesus Cristo quem fundou as igrejas evangélicas, não foi o Senhor Jesus Cristo quem fundou a maçonaria, não foi o Senhor Jesus Cristo quem fundou as religiões e as igrejas. Por que a terra está cheia de igrejas, de religiões? Deus não pode fazer isso com a humanidade, mas o Deus vivo de geração em geração envia um profeta para a terra. E para o nosso tempo, Deus enviou o profeta Cacô Filipe. Um negro africano é o profeta de Deus para todos os habitantes da terra. Mesmo que você não acredite em Cacô Filipe, mesmo que você não receba a sua mensagem, mesmo que você zombe do profeta Cacô Filipe, Deus em sua soberania enviou o profeta Cacô Filipe para a salvação dos filhos e filhas de Deus que estão vivos hoje sobre a terra. Ó filhos e filhas de Deus que estão sobre a terra hoje, você deve saber que o Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo, é o Deus dos profetas. Você deve saber que o Senhor Jesus Cristo não é o Deus das igrejas e das religiões. Deus não pode estar na confusão das religiões. Deus não pode estar na confusão das igrejas. Mas um Deus vivo tem um profeta sobre a terra. E para o nosso tempo, o profeta de Deus chama-se Cacô Filipe. Cacô Filipe, o único e verdadeiro profeta do Senhor Jesus Cristo hoje, sobre toda a face da terra, que tem as palavras de vida eterna. Que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra.